Olá pessoal do Matemática Rio, tudo bem? Meu nome é Rafael Procópio e hoje eu estou aqui com um convidado super, hiper, ultra, mega especial, que é o Vinícius Teles. Ele é engenheiro de software e não só isso. Com a profissão dele, ele conseguiu se tornar um nômade digital. Quer saber o que é um nômade digital? Vem comigo! Matemática Rio. Então, para começar esse vídeo aqui, eu vou perguntar para o Vinícius que raios é um nômade digital? Rafael, primeiro, muito obrigado por me receber aqui no seu canal, é um tremendo privilégio para mim. E nômade digital, essencialmente, é uma pessoa que, em função de poder fazer algum tipo de profissão onde ela possa utilizar os meios digitais, os computadores, né, os celulares e tudo mais para trabalhar, essa pessoa pode trabalhar de qualquer lugar do mundo e, em função disso, essa pessoa vive viajando pelo mundo. Ela é, portanto, nômade, não tem uma casa fixa. Eu não tenho uma casa fixa há mais de 6 anos e eu vivo pelo mundo. Tanto que nesse momento a gente está aqui gravando esse vídeo. Aonde, né? Estamos aqui na Cracóvia, uma cidade muito linda aqui na Polônia. Pois é, pessoal, estamos na Cracóvia, na Polônia. Olha só, um professor de matemática, um engenheiro de software, vivendo uma vida aí de nômade, viajando e tudo mais. O pessoal que está no Matemática Rio aqui, a maioria de estudantes, né? O pessoal que vai fazer o Enem, vai fazer vestibular, tá na dúvida em qual profissão seguir, de repente quer seguir uma profissão que permita viajar, trabalhar remotamente. Eu quero primeiro te perguntar o seguinte: essa profissão que te permite viajar, morar onde você quiser, viajar pra caramba, é a profissão dos sonhos? É a vida dos sonhos pra você, nômade digital? Para mim, sim, porque realmente eu sempre gostei muito de viajar e eu acho que essa liberdade que a gente tem de viver em diferentes partes do mundo, ela nos traz uma grande variedade na vida, porque a gente tem a oportunidade de trabalhar com algo que a gente gosta, de ser útil para a sociedade, porque a gente está sempre produzindo algo útil, mas ao mesmo tempo, na medida em que a gente está mudando de país e mudando de cidades, a gente aprende muita coisa nova, conhece muitas pessoas interessantes, com histórias diferentes, então isso se adapta muito bem ao tipo de coisa que eu gosto, é perfeito. E eu acho que também é a realidade de muitas outras pessoas, porque há muitas boas razões para você morar no mesmo lugar a vida inteira. É bastante produtivo você morar no mesmo lugar, você tem a sua família, você tem os seus amigos de infância, mas ao mesmo tempo, às vezes acaba sendo algo que vira um tédio, porque é tudo meio que mais do mesmo. E essa oportunidade de sair pelo mundo realmente é muito legal. Então, para mim, sim, é completamente perfeito. E assim, pensando já nas profissões que o pessoal lá de repente está interessado, pô, quero ter essa vida, quero viajar. Depois a gente vai falar se tem que ter muito dinheiro, se tem que ter pouco dinheiro, mas calma aí, vamos falar primeiro das profissões. Qual profissão que a gente pode pensar assim, essa profissão pode trabalhar remotamente, sem problema, pode estar em qualquer lugar do mundo? Quais são as profissões que você imagina que as pessoas possam fazer isso, e qual profissão que a pessoa de repente pensa assim, a profissão que eu quero não dá para ser, mas que dá para ser também? O que você pensa disso? Curiosamente, a maneira mais fácil de começar a responder essa pergunta talvez seja falar um pouco sobre as profissões em que não é viável fazer isso, né? Porque são profissões que, de um modo geral, envolvem algum tipo de trabalho manual, muitas das vezes, e que você tem que estar em algum lugar, de fato, para fazer. Você pensa, por exemplo, a gente agora está aqui em um bar, né? Nesse bar, o pessoal, por exemplo, que trabalha como garçom, infelizmente, como garçom, você tem que servir as pessoas, não dá para você fazer de outra forma. É o cara que vai, por exemplo, cozinhar uma refeição, a mesma coisa. Então, essas profissões que têm um cunho mais manual, muitas das vezes, são inviáveis de você fazer de maneira remota. Mas cada vez mais, a maioria das profissões que as pessoas fazem acaba sendo bastante baseada no trabalho do conhecimento. Então, essas profissões todas que baseiam-se no trabalho do conhecimento, elas podem, em princípio, ser feitas remotamente. Então, um caso clássico é o caso realmente de quem trabalha com software, porque quem trabalha programando pode estar usando um computador em qualquer lugar do mundo e trabalhar para um outro lugar sem maiores problemas. Um outro caso clássico é o pessoal que trabalha com design, por exemplo. Então, nesse momento, por exemplo, eu estou escrevendo um livro, o designer que fez a capa do livro, ele também é um nômade digital, ele na época estava em Budapeste, e a gente só conversou, trocou uma série de e-mails a respeito do qual era a proposta, ele preparou tudo onde ele estava e tudo bem. Agora, tem algumas outras profissões que, curiosamente, são muito mais tradicionais, as pessoas não se dão conta, mas elas são também perfeitas para você trabalhar de forma remota. Um caso desses é o caso de contadores, porque contadores, tipicamente,
não ficam dentro das empresas, né? Eles ficam em algum escritório e trabalham para as empresas, fazendo uma série de atividades relacionadas à questão dos impostos, folhas de pagamento e assim por diante. O lugar onde ele está, muitas das vezes, não faz tanta diferença assim. Da mesma maneira, curiosamente, advogados também. Para certos tipos de trabalhos na área de direito, isso também é possível. Por exemplo, tem advogados que fazem consultoria a respeito de contratos, eles ajudam as empresas a formular contratos, eles analisam contratos. Então, esse tipo de advogado, que não é um advogado que, por exemplo, tem que estar indo ao fórum toda hora para fazer uma audiência, ele também pode trabalhar dessa forma sem problemas. Agora, quer ver um caso muito interessante? Pessoal da área de psicologia, pessoal que trabalha com coaching também, são pessoas que têm que fazer algum tipo de aconselhamento. E esse aconselhamento, cada vez mais, ele vem sendo feito através da internet. Então você pode usar ferramentas como o Skype ou o próprio WhatsApp, assim, ferramentas em que você pode dialogar com uma outra pessoa ou até mesmo ver uma outra pessoa através de vídeo e você pode conversar com ela numa boa, como se ela estivesse na sua presença. E, claro, também professores, como é o seu caso. Você está aí mostrando que você, como professor, pode atingir uma grande quantidade de pessoas, ajudar essas pessoas com tudo que você ensina de qualquer lugar do mundo. Basta você gravar os seus vídeos, publicar, pode fazer também apresentações ao vivo. Então, toda essa gama de profissões, e essas não são as únicas, naturalmente, mas todas essas profissões em que você lida mais com o conhecimento do que com o trabalho manual, elas podem ser feitas de forma digital e, portanto, podem ser feitas remotamente. Inclusive, a gente pensa assim, professores, tem que ter a sala de aula, alunos ali, tem que ter o trabalho físico, presencial, nem sempre, né? Eu já trabalhei presencialmente, dando aula em turmas normais, regulares, e hoje em dia não, hoje em dia eu estou exclusivamente na internet, e graças a isso eu posso desenvolver meu trabalho na Polônia, na Itália, no Brasil, em qualquer cidade do Brasil. Enfim, a única coisa que eu gosto muito de fazer e que, infelizmente, não dá para fazer remotamente é dar aulão, por exemplo, presencial, porque eu gosto do calor do ser humano ali, né? De você ensinar alguma coisa na hora e perceber o olhar, o enrugamento da testa, essas coisas, essas reações que o online ainda não permite a gente fazer isso, a gente ter isso, né? Então eu gosto de dar os aulões presenciais, gosto de dar palestra no Brasil inteiro, e por isso que eu pretendo nos próximos anos, pelo menos, passar o final do ano no Brasil, que é quando tem maior número de palestras e tudo mais. Mas assim, professores também podem trabalhar remotamente, né? Jornalistas, designers, tem um monte de profissão que você consegue fazer isso. Você falou dos garçons, por exemplo, tem que estar lá fisicamente. Não é uma profissão que dá para trabalhar remotamente, mas se o cara quiser ser um nômade digital, assim, não é digital no caso, né? Sim. Mas um nômade, sendo garçom, por exemplo, ele pode. Ele pode se mudar, morar nos lugares, trabalhar com a profissão dele em cada lugar que ele mora. Então, nômade digital pressupõe que você tem um trabalho digital, né? Mas existe o nômade puro, que aí pode trabalhar de qualquer profissão, etc, né? Sim, perfeitamente. Inclusive, esse aspecto que você falou sobre a aula é bastante interessante porque remete a uma situação que é o da minha esposa, que também está comigo nessa jornada há 6 anos. E o caso dela é interessante porque havia uma componente presencial, assim como uma grande componente digital. Ela trabalhava como fotógrafa de casamento e, claro, para ela fazer foto de um casamento, ela tinha que estar presencialmente em um casamento. Entretanto, toda a parte que vem depois do casamento, que é a parte de edição das fotos, tratamento das imagens, toda a parte de montar os álbuns, tudo isso podia ser feito de onde quer que ela estivesse. Então, o que a gente fazia a gente ia ao Brasil durante um período de 3 meses por ano, ela fazia uma série de casamentos de uma vez, fotografava vários casamentos de uma vez, depois os outros 9 meses seguintes, em que a gente estava viajando pelo mundo, ela estava fazendo todo o tratamento de imagens, entregando os trabalhos. Então, isso é um caso interessante porque você vê que para você ser nômade digital, você pode conciliar um pouco também essa questão de aspectos que são mais presenciais com outros que são mais digitais. Então, isso que você falou para o seu caso seria perfeito. Você pode pegar uma época do ano, ir para o Brasil, fazer uma série de trabalhos que são eminentemente presenciais, num momento em que é coerente fazer isso, e o resto do ano, por exemplo, fazer as aulas de maneira remota. Isso faz total sentido. E, assim, uma dúvida que todo mundo tem que está assistindo a gente agora também é o seguinte, mas para eu viver viajando assim, morando a cada 3 meses, sei lá, 1 mês, 3 meses em cada lugar, eu preciso ter muito dinheiro, tem que ser rico para fazer isso, para viver viajando o mundo inteiro, morando, sem voltar para o Brasil ou voltando uma vez por ano. Precisa ter muito dinheiro, vocês são ricos?
Nós somos muito ricos, porque a gente tem uma riqueza de experiência sensacional. A riqueza está na mente, está nos amigos, está em tudo isso que a gente vive. Mas não, na verdade você não precisa ter muito dinheiro e, curiosamente, você precisa ter muito menos dinheiro do que se imagina, inclusive menos dinheiro do que você precisaria para viver no Brasil. Isso é uma coisa que surpreende muita gente, de fato. A gente, desde que saiu do Brasil, em 2010, a gente, nesses 6 anos, sempre gastou muito menos vivendo dessa forma, viajando pelo mundo, do que quando a gente gastava, né, morando lá no Brasil. Isso acontece por uma infinidade de razões, em parte porque o Brasil, infelizmente, é um país relativamente caro em comparação à maioria dos outros países. Tem a ver, naturalmente, com as nossas próprias opções de lugares para onde a gente vai. Por exemplo, aqui na Polônia, embora seja um país europeu, um país excelente, muito organizado e tudo, mas é um país que tem um custo de vida relativamente baixo comparado ao Brasil. A Cracóvia é uma cidade sensacional, mas também tem um custo de vida baixo. Então, essas escolhas que você faz de onde você vai, elas influenciam muito nisso. E também as escolhas de como você vive. Então, por exemplo, a gente não fica comprando um monte de coisa cara, ou gastando nada caro, não. O simples fato de você estar num lugar onde o custo de vida é mais barato, já vai te fazer com que você gaste menos, naturalmente, né? E a grande questão que também faz diferença é a sua habilidade, a sua capacidade de escolher, por exemplo, acomodações que são boas, mas ao mesmo tempo não tão caras, ou a sua capacidade de negociar o valor dessas acomodações. A gente, por exemplo, sempre negocia o valor dos lugares em que a gente fica. Então, isso foi algo que a gente foi aprendendo com o tempo, é uma habilidade super importante que barateia muito a nossa vida. Então, não precisa ter muito dinheiro, não. Você precisa ter o desenvolvimento de algumas habilidades específicas para isso, mas muito dinheiro definitivamente não é o caso. Inclusive, a gente conhece pessoas que ganham pouco, mas conseguem se desenrolar, até porque, por exemplo, você sabe muito bem, né, que existe formas de acomodação que você não precisa gastar absolutamente nada, zero mesmo. E a acomodação é o custo, é o maior custo que você tem viajando. Então, se você não consegue acomodações, você não gasta nada, pô, sensacional. Então, não precisa de muito, não. Inclusive as acomodações, por exemplo, que você não precisa gastar dinheiro, você pode fazer couchsurfing, por exemplo, que você fica na casa das pessoas e ainda tem a troca cultural ali. É claro que não vai ser uma acomodação a longo prazo, mas você pode migrar de casa em casa, conhecer as pessoas, enfim, passar um tempo só fazendo couchsurfing. Tem o house sitting, né, que a pessoa pode cuidar da casa dos outros e cuidar dos animais, e aí fica lá hospedado, né? A pessoa troca a acomodação pelo seu serviço lá de cuidar da casa, cuidar dos animais, é muito legal. Você pode ficar em fazendas orgânicas, muita gente faz isso. Você pode morar em hostel em troca de um trabalho por aquele hostel. Então tem várias formas diferentes de você viajar o mundo gastando zero ou quase nada, né? Então não precisa de muito dinheiro de fato. Hoje, inclusive, aqui na Polônia, né, a gente almoçou, a gente pagou um equivalente a R$ 11 numa comida que veio salada, veio uma costela de porco e uma sopa. Enorme. Comida pra dedéu, e a gente pagou R$ 11 por pessoa. É muito barato. No Brasil, isso daí, sei lá, custaria R$ 50 por pessoa mole, entendeu? Então, assim, você pode morar muito bem tranquilamente num lugar desse, é claro. Se você for pra França, pra Itália, são países mais caros. Mas também dá pra viver nesses países com pouco dinheiro, e fazendo compra no mercado, sem, claro, sair para comer muito fora em restaurante, fazendo as coisas dentro do seu orçamento. Cada um sabe o seu orçamento, cada um sabe a maneira mais adequada de viver a vida sem se endividar, né? Então, dá para fazer, não precisa de muito dinheiro. Eu não sou rico, eles também não são ricos. Somos ricos de conhecimento, somos ricos de contato. A riqueza vem, no final das contas, das experiências que nós temos na nossa vida, né? Essa vida de viajante, essa vida de conhecer novas culturas. Isso é muito legal no final das contas, inclusive para quem tem criança, né? Tem gente que fala, mas eu tenho filho, eu quero ter filho, com filho complica. Cara, eu imagino que para uma criança viver uma vida dessa, viajando, conhecendo o mundo, conhecendo os lugares onde as coisas acontecem, é muito mais rico, né? O que você acha disso? Totalmente. Eu acho que se a gente tivesse um filho, seria uma razão adicional para fazer o que a gente está fazendo, porque o maior presente que você pode dar para uma criança é justamente viver dessa forma. Eu acredito que a criança que tenha a chance de
a crescer em diferentes ambientes, ela vai ser assim imbatível ao longo da vida, porque a capacidade de adaptação que ela vai ter e o tanto de aprendizado, imagina só na questão de idiomas, o quanto de idiomas eventualmente ela vai falar, a facilidade que ela vai ter de ir em qualquer lugar fazer amigos não, isso é sensacional. Agora, é engraçado porque muita gente acha que o maior problema para viver dessa forma é a questão financeira, é a dificuldade de ter dinheiro para fazer isso. Mas está longe de ser o caso. Para falar a verdade, uma das questões que mais dificultam as pessoas a fazer isso são, digamos assim, as amarras que elas vão criando ao longo da vida. Que tipo de amarras? Por exemplo, elas entram em processos de endividamento, seja porque comprou um carro parcelado a perder de vista, ou porque entrou num financiamento de um imóvel. Então, tudo que envolve algum tipo de dívida, tipicamente prende as pessoas no lugar. E é importante, eu acho que para o seu público, né, que é um público que está indo agora, enfim, entrar numa universidade, está num momento assim, início de vida adulta, é nesse momento em que muita gente entra nessas questões, né? Seja de dívida, seja, por exemplo, certos trabalhos, como, por exemplo, a própria questão de um emprego público, né? Muita gente tem esse sonho do emprego público por conta da estabilidade e tudo mais, mas só que o emprego público, muitas das vezes, ou quase sempre, te prende também. Te prende porque ele te impede, às vezes, de pegar outras atividades ou outras profissões, experimentar outras coisas, e te faz ficar preso a um local específico. Então, esse é um momento importante, às vezes, de você ter esse cuidado de, às vezes, não se prender demais tão cedo. Porque se você não estiver preso, você consegue, quando começar a ganhar um dinheirinho, partir e viver uma vida como essa também. O meu caso mesmo, eu era funcionário público. Era professor da rede pública do Rio de Janeiro e aquilo te prende e te poda muitas vezes também, né? Se não fosse a direção da escola que eu trabalhava, eu sempre agradeço muito a diretora, a coordenadora pedagógica, aos colegas professores da escola, eu não estaria aqui também, eu não teria produzido meu canal. A gente acaba se acomodando, né? E as pessoas podam a gente. Tinha um monte de ideia. Eu tinha ideia de capacitar professores da rede pública, da gente fazer um trabalho parecido com o que eu faço no meu canal, mas fazendo ganhar escala no município do Rio de Janeiro. E aí sempre não, sempre podando. E aí eu não tive escolha. A minha escolha era ou continuar na vida de professor público, sempre ganhando a mesma coisa, tendo aquela vida lá sempre, morando no mesmo local, ou partir para a internet, onde meu trabalho está ganhando escala, eu estou sendo mais reconhecido pelas pessoas, então não tive outra dúvida, né? Eu não tive dúvida. Optei pela internet, que é onde eu consigo alcançar o maior número de pessoas. E, enfim, no livro de vocês dão muitas dicas também, né? Fala um pouquinho mais do livro também e do canal. O que vocês falam no canal de vocês lá, no Casal Partiu, para a gente poder encerrar esse vídeo que tá bacana. Acho que você aprendeu muito aí com o Vinícius, com o Procópio aqui, todo mundo que vive essa vida. Deixa nos comentários, inclusive, o que você pensa disso, se você concorda com esse tipo de vida, se você tem esse sonho, se não tem, qual o sonho da sua vida, que profissão você pretende seguir, se é a profissão que dá para você trabalhar remotamente ou não. Pensa nisso aí, coloca nos comentários e a gente vai discutindo. Enquanto isso, o Vinícius vai comentar um pouco do livro dele, do canal. E vamos lá, tá contigo aí o microfone agora. Maravilha. Então, a gente começou essa jornada há muito tempo, mas nunca teve nenhum propósito de, digamos assim, de que isso fosse algo, vamos dizer, que a gente fosse falar muito a respeito disso. Para falar a verdade, eu confesso a você que eu achava que isso era coisa de maluco e que não ia ter outras pessoas querendo fazer isso aí. De fato, durante os 4 anos, a gente praticamente não viu outros brasileiros pelo caminho. E aí, ano passado, a gente começou a encontrar, no início do ano passado, com outros nômades digitais brasileiros. A gente falou, nossa, tem outros malucos também, que legal. E aí a gente se deu conta, então a gente só se preocupava com o nosso próprio trabalho, com o meu software, a Paty com a fotografia de casamento, e agora, dado que a gente está vendo que as pessoas realmente têm interesse em também viver assim, eu comecei a escrever um livro, já tem quase um ano isso, que é um grande manual de como a pessoa pode viver dessa forma, como nômade digital, e esse livro, ele condensa tudo que a gente aprendeu ao longo desse tempo. Tem muita coisa importante, assim, essa não é uma vida, ela é uma vida extremamente interessante, mas é ao mesmo tempo muito desafiadora. É preciso ter uma série de cuidados, muito planejamento. Inclusive é uma coisa que as pessoas pensam, né? Viver viajando é a vida dos sonhos, é muito fácil, eu quero ter essa vida, o cara vive facilmente. Não, nem sempre é fácil, né? Inclusive você bota lá, aborda temas de segurança, dá dicas de como economizar, inclusive, que é muito legal. E, enfim, né? Continua falando aí, porque só para dizer que não é fácil a vida, é uma vida de desafios, realmente, né?
E é uma vida, ela é muito exigente, tá? Assim, qualquer falha que você tenha de planejamento, por pior que seja, as consequências são muito graves, tá? As consequências podem ser coisas do tipo, você não fez o seu estudo correto sobre a necessidade de um visto para um país, e de repente você pode ser deportado ou até mesmo preso porque você, sabe, fez uma besteira de planejamento. Coisas realmente bobas. Às vezes você pode chegar num lugar no meio da madrugada e descobrir que não tem como você chegar até a sua acomodação, porque não tem transporte. Tem várias situações assim, ou você chega às vezes numa cidade, no meio de um domingo, e não tem absolutamente nada aberto. Você não consegue comprar água, você não consegue comprar comida. Cara, tem tanta coisinha, mas assim, é porque o mundo é cheio de situações diferentes da que a gente está habituado. Então, o planejamento é muito importante, demanda muito esforço. Tá? Então, assim, fácil é? Não, não é. Só que, ao mesmo tempo, as recompensas são gigantescas por toda o quão interessante é viver dessa forma. Então, o livro, ele tem tudo aquilo que a gente já aprendeu e que a gente já errou e que a gente acertou, tá tudo lá. Tudo, tudo, tudo. De segurança, de tipos de trabalho que você pode fazer, coisas relacionadas à viagem, que tipo de transporte você vai usar, qual é o mais barato, como é que é toda a parte de visto, como que é a parte de alfândega, assim, tudo, tudo, relacionamentos, as dificuldades na hora de sair do Brasil, tá tudo lá. Então, esse livro, se Deus quiser, vai ficar pronto dentro de aí mais uns 3 meses, mais ou menos, quando a gente vai lançar, e vai ser, eu diria, sinceramente, obrigatório para qualquer pessoa que queira viver dessa forma, vai ser absolutamente obrigatório, e até mesmo para quem não queira viver assim, mas queira viajar com frequência e viajar de uma maneira inteligente, sem pagar uma fortuna, mas tendo, né, uma viagem muito legal, vai ser extremamente útil. E no canal, só para, né, que você falou do canal também, acabei esquecendo. No canal a gente, no momento, está colocando o nosso vlog, onde a Paty está fazendo uns vídeos muito bonitos, assim, mostrando os lugares pelos quais a gente está passando. Esses, nesse primeiro momento, são vídeos, sobretudo, para inspirar as pessoas, para elas terem uma ideia do que está acontecendo à medida que a gente vai passando pelos lugares. E dentro, em breve, assim que eu terminar o livro, a gente vai colocar vídeos também, que são vídeos realmente com dicas sobre cada um desses aspectos, que aí já são vídeos que vão trazer muita coisa que está no livro propriamente dito. Então, é um canal que vale a pena acompanhar, tanto para se inspirar, quanto para aprender uma série de dicas aí daqui para frente. É o canal do Casal Partiu. Então, galera, ó, fica a dica aí, na descrição do vídeo aqui embaixo, no card, em qualquer lugar da tela aqui vai estar o link do canal do Casal Partiu. Você pode ir lá se inscrever, eu recomendo fortemente, caso você tenha esse interesse na vida nômade, em conhecer os lugares, em assistir aos vídeos que são muito interessantes, a edição da Paty é muito boa, em conhecer o livro deles também, vai estar o site deles aqui embaixo também na descrição do vídeo. Só queria falar também que, quando você falou que o livro não é somente para quem quer ser nômade, de fato, um monte de dica que tem lá no livro serve só para o viajante eventual. A pessoa que quer sair de férias, conhecer um lugar legal, se hospedar no Airbnb ou num hotel e tal, quer economizar, no livro dele tem um monte de dica de segurança, enfim, só para se você quiser ser nômade ou se apenas você gosta de viajar, vale muito a pena conferir o livro aí do Casal Partiu e conhecer o canal também, que é muito legal, sou inscrito lá no canal. Inclusive, eles me conheceram lá pelo meu canal também, e a gente marcou de conhecer aqui na Polônia. Muito legal conhecer, é uma inspiração, fonte de inspiração. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, tem que dar lá o like, dar uma voadora no like. Se inscreva aqui no Matemática Rio, se inscreva no Casal Partiu e vamos juntos, gente, sempre rumo ao seu sucesso. Você não está sozinho, nós estamos contigo. Até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau. Foi. Uhul! Ah, é?